aí, nação São Paulina ligada aqui no canal Soberano FC 24 horas. Eu sou o Matheus e estamos começando mais um vídeo cheio de informação, bastidor e opinião sobre tudo que tá rolando no tricolor do Morumbi. Hoje tem muita coisa importante pra gente falar. Quarto reforço do São Paulo é oficializado e chega já na segunda-feira. Clássico decisivo hoje no Morumbi com casa cheia. Quem joga? Quem é dúvida? Quem fica fora? Alisson volta a treinar, mas clima com a torcida segue pesado. Crespo sofre cobrança interna e discurso gera incômodo nos bastidores. Mercado da bola segue quente. Atacante vira alvo de clubes europeus. Trazemos informações sobre o Cauli, meia do Bahia. Moreira de volta. E nos bastidores, investigações, demissões e uma verdadeira faxina no clube. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like, hypa o vídeo que ajuda demais o canal. E sem mais delongas, bora pro vídeo. E a gente começa falando do jogo de hoje, da preparação do São Paulo e do clima que envolve esse clássico decisivo no Morumbi. O São Paulo finalizou ontem a preparação para o clássico contra o Santos às 8h30 da noite no Morumbi e abriu parte do treino para a imprensa. A comissão técnica optou por um trabalho mais fechado, mas ainda assim deu para observar algumas definições importantes para a partida de hoje à noite. De resto, o Hernan Crespo vai colocar em campo aquilo que tem de melhor, mesmo convivendo com desfalques relevantes neste momento da temporada. André Silva, Rian Francisco e Luan seguem fora, todos em processo de recuperação de lesão e ainda sem condições de jogo. A provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje no Morumbi tem Rafael no gol, Arboleda, Alan Franco e Sabino formando a linha defensiva. Pelas alas, Mike pelo lado direito e Enzo Dias pelo lado esquerdo. No meio-campo, Marcos Antônio, Bobadilha e Pablo Maia, ou Danielzinho, que é dúvida. No ataque, Luciano e Gonzalo Tapia, enquanto Caleri também é dúvida para a partida. A expectativa é de casa cheia. Hoje foi divulgado que já tinham sido vendidos mais de 43 mil ingressos antecipadamente, e a projeção da diretoria é de algo entre 45 e 55 mil torcedores presentes hoje no estádio. Danielzinho e Caleri, como eu disse, são dúvidas porque treinaram apenas na parte interna do CT da Barra Funda. Não existe preocupação clínica, não é lesão, mas o São Paulo está adotando cautela, monitorando a parte física e decidindo em cima da hora se vale ou não colocá-los como titulares. E esse jogo tem um peso enorme para o São Paulo. Hoje o clube ocupa a 14ª colocação no Campeonato Paulista e briga diretamente contra o rebaixamento. Essa é a realidade. Uma vitória hoje pode ser fundamental para se afastar do Z2 e aliviar um pouco a pressão, enquanto um tropeço pode complicar ainda mais a situação. Isso não é novidade para quem acompanha o clube de perto e vive o dia a dia do São Paulo. Dentro desse cenário de pressão, uma das situações que mais chamou a atenção durante a semana foi a novela envolvendo o Alisson, que voltou a treinar normalmente no CT da Barra Funda depois da negociação frustrada com o Corinthians. O que mais repercutiu, o que mais viralizou, foi justamente a presença do Alisson novamente integrado ao elenco. Ele treinou normalmente, participou das atividades e foi bem recebido pelos companheiros. E agora cabe ao São Paulo administrar a rejeição da torcida depois de tudo que aconteceu. O próprio Hernan Crespo já deixou claro em coletiva que se o jogador estiver bem fisicamente e tecnicamente, ele pode sim ser utilizado. A negociação com o Corinthians, que parecia dada como certa por boa parte da imprensa, acabou não acontecendo, e quem veio a público explicar os bastidores foi o Marcelo Paz, CEO do Corinthians. Segundo ele, o problema não foi falta de dinheiro. Ele fez questão de afirmar que o Corinthians tem sim R$1 milhão para pagar à vista, mas que o pacote completo da negociação acabou não sendo considerado viável. Não era apenas o valor inicial, existiam cláusulas por número de jogos, opção de compra elevada, restrições para atuar contra o ex-clube, multa de R$2 milhões caso enfrentasse o ex-clube e até a impossibilidade de jogar o Campeonato Paulista. Todo esse conjunto fez o Corinthians recuar. E nesse ponto, gostando ou não do desfecho, é preciso dizer que o São Paulo acertou ao não facilitar a vida de um rival direto. Não dá para simplesmente entregar jogador para rival sem proteção contratual. Isso seria um tiro no próprio pé. A diretoria fez o correto ao não ceder. Por outro lado, também não dá para passar pano para o comportamento do Alisson. Ele tem contrato com o São Paulo, tem 32 anos de idade, não é garoto da base, não é iniciante no futebol. Ir ao CT do Corinthians sem pagamento efetuado, sem contrato assinado, sem registro no BID foi um erro grave. O Marcelo Paz tentou amenizar a situação, dizendo que tudo foi feito com ciência do São Paulo, que o Alisson foi apenas conhecer as instalações e que não houve exame médico. Mesmo assim, o desgaste com a torcida é inevitável. Em negociação com o rival, qualquer passo em falta vira munição, e virou. Hoje tentam pintar o Alisson como vítima, mas ele não é. Ele errou e errou feio. Se quiser reconquistar o torcedor, vai ter que jogar muita bola e no mínimo vir a público pedir desculpas. Caso contrário, a pressão vai continuar. Tanto que hoje ele nem será relacionado para o jogo contra o Santos pelo Campeonato Paulista. Enquanto isso, o mercado da bola segue movimentado nos bastidores do Morumbi. Mesmo vivendo um momento conturbado, o São Paulo continua sendo observado e também observando oportunidades. Um exemplo claro disso é o Gonzalo Tapia. Tecnicamente limitado para alguns, bastante contestado por parte da torcida, mas ainda
assim despertando o interesse do mercado europeu. Clubes da Inglaterra, Itália, Alemanha e Bélgica já fizeram sondagens recentes para entender a situação do atacante. Um dos nomes que apareceu com mais força foi o Leeds United, da Inglaterra. O staff do jogador acredita que boas propostas podem surgir no meio do ano. Tapia tem contrato longo com o São Paulo, válido até 2029, o que dá segurança ao clube para só negociar se os valores forem realmente altos. O São Paulo entende que ele é um jogador importante do elenco, mesmo com o retorno do Caleri, que naturalmente empurra o chileno para o banco. Mas com o calendário brasileiro, espaço não vai faltar. Seguindo no mercado, o São Paulo conseguiu finalmente a liberação imediata do lateral direito Lucas Ramon. O jogador será anunciado nos próximos dias como o quarto reforço da temporada e tem chegada prevista ao CT da Barra Funda depois de amanhã, segunda-feira. O vínculo dele com o Mirassol era válido até maio de 2026, mas ele já tinha assinado um pré-contrato com o São Paulo e chegaria livre mais à frente. A ideia inicial do clube era aguardar, mas a carência no elenco fez a diretoria mudar de estratégia e tentar a liberação imediata. O São Paulo chegou a oferecer cerca de R$1,5 milhão pela liberação, proposta que foi recusada pelo Mirassol. A liberação só foi possível porque o staff do jogador aceitou abrir mão de valores que ele ainda tinha a receber do clube do interior, o que facilitou o acordo. Assim, Lucas Ramon chega ao São Paulo com 32 anos de idade, assinando contrato por 2 temporadas, vindo para disputar posição com Cedric e Mike, 2 jogadores bastante limitados. Na última temporada, Lucas Ramon disputou mais de 50 jogos, mostrando regularidade física, algo que hoje é raridade no elenco. Defensivamente, é um jogador de boa leitura, com média alta de desarmes por jogo, bom índice de duelos ganhos e presença forte na marcação pelo lado direito. O anúncio oficial deve acontecer em breve. Outro nome que voltou a esquentar nos bastidores foi o do Caule. O São Paulo tentou a contratação do meia do Bahia, jogador aprovado pelo Crespo. A ideia inicial foi um empréstimo, mas o Bahia bateu o pé e pediu venda, estipulando 10 milhões de euros por um atleta de 30 anos. Como se não bastasse, ainda sugeriu uma troca completamente fora da realidade, envolvendo o Marcos Antônio, Pablo Maia e até o Rafael. O São Paulo recusou de imediato. Internamente, a diretoria entende que esses jogadores são peças importantes do elenco e que não faz sentido desmontar o time por Caule. As conversas esfriaram, entraram em modo de espera. A diretoria são paulina espera uma oportunidade nos moldes das últimas negociações que o São Paulo fez, sem custos altos. Mudando o foco para quem voltou ao CT, mas infelizmente não para jogar, o lateral direito Moreira está novamente na Barra Funda, tratando mais uma lesão no músculo reto femoral da coxa. O próprio jogador pediu ao Porto para realizar o tratamento do São Paulo. Emprestado até junho, o contrato foi renovado recentemente, com termos ainda mais favoráveis ao clube português. A cláusula de compra obrigatória caiu para R$1,5 milhão por 70% dos direitos econômicos, quando antes era R$2 milhões por 50%. Belo negócio, hein, seu Rui Costa? Pelo amor de Deus. Tecnicamente, o Moreira é um dos melhores laterais formados em Cotia nos últimos anos, mas fisicamente vive um drama constante. É uma pena, porque ele joga muito. Se dentro de campo a situação é delicada, fora dele também. O próprio Crespo já vinha alertando sobre o momento do clube. Logo no primeiro jogo da temporada, o Luciano foi direto ao torcedor e pediu apoio, dizendo que seria um ano muito difícil. Mesmo assim, dirigentes do clube não gostaram da sinceridade do treinador. Dirigentes que vivem presos ao passado, insistindo em comparar o São Paulo atual com o São Paulo da era Telé Santana, como se a realidade financeira, política e esportiva fosse a mesma. Segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, a diretoria do São Paulo chamou o Crespo para uma conversa dura, cobrando uma mudança de postura e de discurso. O estopim foi a declaração sobre a meta de 45 pontos no Campeonato Brasileiro. O PVC revelou que depois da entrevista pós-jogo contra o Palmeiras, quando o Crespo mencionou 4 vezes essa meta, houve uma conversa direta. Basicamente disseram que se ele continuasse nesse tom, alguém da diretoria falaria publicamente, e o discurso não seria nada agradável. Isso tem nome: ameaça. E aí fica a pergunta: quem foi o dirigente que ameaçou o Crespo? Esse dirigente faz parte da diretoria atual? Porque se faz, deveria estar mais preocupado em pagar salários atrasados, organizar o clube e resolver o caos administrativo do que se incomodar com um treinador que está sendo realista. A vitória contra o Flamengo iludiu muita gente. Mas pensar em 45 pontos não é loucura, não é derrotismo. É olhar o cenário real do clube, com dívidas, crise política e instabilidade, e trabalhar com os pés no chão. E para fechar, a parte mais pesada e mais delicada de todas, a limpa promovida pela nova gestão do Arris Massis. O São Paulo vive um processo de reconstrução institucional. Um novo inquérito foi aberto pelo Ministério Público em conjunto com a Polícia Civil para apurar possíveis casos de corrupção no departamento social do clube. O principal alvo é Antônio Gonçalves, o Dedé. O São Paulo é tratado como vítima no processo. Áudios indicam cobrança de joias entre 100 e 150 mil reais, exigência de 20% do faturamento bruto e controle das maquininhas de cartão. Essa investigação anda lado a lado com uma série de demissões. José Eduardo Martins, diretor executivo de comunicação, foi desligado. Antes dele já tinham caído Dedé do Social e Márcio Calho Magno. José Roberto Moreto também foi demitido da base de Cotia, mesmo pedindo para ficar. No lugar dele assume José Roberto Canassa, nome bem avaliado internamente. E atenção, essa limpa não acabou. Eduardo Toni é o próximo da lista e Rui Costa segue no cargo, mas cada vez mais pressionado. A faxina começou e deve continuar. Bom, é isso. Agora quero saber de você. Gostou da contratação do Lucas Ramon? O Alisson ainda tem clima para jogar no São Paulo? Você concorda com essa pressão em cima do Crespo? Qual é o seu palpite para o jogo de hoje contra o Santos? O meu é 2-0 pro São Paulo.
Paulo. E se você não quer perder nenhuma novidade do tricolor do Morumbi, se inscreve no canal, já deixa o seu like, hypa o vídeo, que fortalece demais o nosso trabalho. Obrigado por ter ficado até aqui. Forte abraço e, como sempre, vamos São Paulo!